um órgão aí, em torno de 25, 30 centímetros de extensão, que tem como função conduzir o alimento deglutido, né, da boca e faringe até o estômago. Então, é basicamente um órgão de transporte. Sendo um órgão de transporte, o primeiro contato após a boca e a faringe desse alimento, né, e de todas as eventuais secreções e sujidades que o aparelho digestivo recebe, o primeiro órgão afetado é o esôfago. Desse motivo, né, a gente logo observa que, como causa, como fator interveniente na geração do câncer de esôfago, os alimentos, né, a bebida alcoólica e os resíduos do tabaco, né, são diretamente importantíssimos nesse papel gerador. A fumaça do cigarro, ela, apesar de ser inalada para os pulmões, um resquício dela permanece na mucosa bucal, na mucosa oral, e vai, de maneira até muitas vezes imperceptível, ser deglutido, e a maior concentração dela chega exatamente, inicialmente, no esôfago. Daí, o câncer de esôfago tem como principal determinante justamente o tabagismo. Câncer de esôfago, a gente precisa dividir em duas formas. Existe a forma mais comum, é o carcinoma espinocelular, ou escanocelular, e o adenocarcinoma. O adenocarcinoma, ele se assemelha mais ao câncer de estômago, apesar da localização dele ser esofágica. Obrigado. E o carcinoma escanocelular, ou espinocelular, o carcinoma de células escamosas, ele é propriamente o câncer de esôfago, como historicamente sempre foi estudado e relatado. Ambos estão envolvidos na geração de uma neoplasia maligna por fatores similares: tabagismo, alcoolismo, alimentos muito quentes. Por que alimento muito quente é um fator gerador de câncer de esôfago? Porque o calor em excesso, ele é capaz de provocar pequenas lesões, não só na boca. A gente, quando queima a boca com um chá quente, uma sopa quente, se deglute isso de uma maneira muito rápida, sem um mínimo esfriamento, é capaz de lesar também a mucosa esofágica, e essa lesão esofágica predispõe essa mucosa lesada ao contato mais profundo com substâncias que eventualmente têm essa capacidade de gerar alterações no DNA da célula. Além disso, né, o processo regenerativo que lesões por temperatura elevada provocam, quando muito persistente, quando muito contínuo, quando muito repetitivo, também acabam predispondo a divisão celular ao desenvolvimento de um erro, né? O câncer, na verdade, fazendo uma parte aqui do que é o câncer, na verdade, ele sempre surge de um erro. A célula, ela tem um papel de divisão celular, né? Toda célula somática, quase toda somática, que compõe o corpo, né? Ela não é uma célula reprodutiva. Toda célula somática tem no seu núcleo material de DNA, e essa célula se divide. O erro da divisão de uma célula em duas é que predispõe à ocorrência do tumor. Normalmente, esses erros são controlados. Existem genes que promovem a supressão e tem genes que promovem a promoção de fatores que controlam e regulam esse processo de divisão celular. Mas esses genes, eles podem ter sofrido alguma mutação, a gente vai falar disso um pouquinho adiante, e eventualmente esse erro acontece
e a célula sai do controle do organismo, gerando um clone, celular, que é um clone tumoral. O organismo tem diversos mecanismos para controle e prevenção do câncer, né? Existem células imunológicas preparadas para identificar esses erros e corrigi-los. Corrigi-los como? Destruindo essas células aberrantes. Só que nem sempre esses mecanismos são capazes de conter todos os focos neoplásicos que surgem eventualmente, ou porque as células não têm uma boa função, ou porque o número desses focos ultrapassa a capacidade desse sistema de defesa agir e controlar esse processo. Então, assim, na questão do câncer de esôfago, o mesmo raciocínio que a gente usa para falar sobre prevenção de câncer de esôfago vai valer para várias outras sedes com um aparelho digestivo. Existe uma diferença, como eu falei com vocês, entre o câncer de esôfago clássico, né, escândalo celular ou espinho celular, e o adenocarcinoma. O adenocarcinoma, ele é um tipo de câncer de esôfago muito fortemente ligado ao refluxo gastroesofágico. Bom, então, a gente sabe que o refluxo gastroesofágico é uma situação super frequente na nossa população. Todo paciente que tem refluxo gastroesofágico, então, tem um risco aumentado ou vai ter que se precaver e ficar vigiando câncer de esôfago? Não. Mas existem pacientes, existem subgrupos de pacientes que têm refluxos, né, de natureza mais grave, mais intensa, que provocam mudanças no padrão de células do esôfago. Essa mudança no padrão de células do esôfago provocadas pelo refluxo pode, de fato, aumentar, e às vezes aumenta de maneira significativa, o risco de desenvolvimento de um tipo de câncer de esôfago, que é o adenocarcinoma. O indivíduo que tem sintomas de refluxo gastroesofágico, especialmente aquele acima de 40, 45 anos, ele deve se submeter a um exame de endoscopia digestiva para avaliar se tem um refluxo grave. Vai, pode falar. Volta Retomamos? uns 30 segundos. Tá. Então, assim, essa modificação de tipo de célula esofágica convencional em uma célula que a gente chama de metaplásica é o que se dá um nome de esôfago de Barrett. Muitos de vocês, talvez, já tenham ouvido falar nessa expressão. E esse esôfago de Barrett pode predispor, não quer dizer que vai, pode predispor ao adenocarcinoma do esôfago. Então, no esôfago, além dos que a gente já conhece e citou, nós temos que ficar atento aos fatores de risco para o refluxo daqueles pacientes que têm o Barrett. E aí entra um outro fator importante, que é a obesidade. Por quê? A obesidade, ela predispõe ao aumento e a piora do refluxo. Então, quer dizer, o indivíduo com Barrett, o indivíduo que tem refluxo complicado, que está obeso, a pressão intraabdominal dele é aumentada e ele tende a ter maior número e maior duração dos episódios de refluxo, favorecendo a lesão e a progressão do Barrett e aumentando o risco de desenvolver câncer de esôfago na parte final do esôfago.
observe que não estou chamando a atenção de que o refluxo em si, isoladamente, é um fator de risco para câncer de esôfago. Não é isso. Mas existem pessoas que têm refluxo, que desenvolvem essas complicações chamadas metaplasias, né? O epônimo é Barrett, esôfago de Barrett, que ali sim, esse grupo está predisposto ao desenvolvimento do adenocarcinoma. O H. pylori, que é uma bactéria muito frequente na população, não tem nenhuma relação, nem com o refluxo e nem com o câncer de esôfago. Ela tem um papel, logo nós vamos falar, em relação ao câncer de estômago, né? E sequelas, outros fatores menos comuns na geração do câncer de esôfago, são sequelas de condições esofágicas muito graves. Uma coisa que a gente vê menos, mas ainda existe um número significativo de pessoas que são acompanhadas por esse motivo, são pacientes que, por alguma situação prévia, tiveram lesões graves no esôfago. Vou citar um exemplo. Tentativa de autoextermínio com ingestão de ácido ou material alcalino, soda cáustica. Esses pacientes fazem uma lesão muito grave no esôfago e esse esôfago não volta a ser um órgão normal. Ele não é reepitelizado, ele não é recoberto por um novo material celular normal. Ele sempre vai ser um esôfago predisposto à ocorrência de tumor. Esse paciente também deve ser vigiado e estar num programa de screening. Existem condições genéticas muito raras que não faz nenhum sentido a gente debater aqui, mas existem situações de mutações específicas que podem também predispor ao câncer de esôfago. Na sequência anatômica, né, a gente recebe, então, esse material que é deglutido no estômago. O estômago já tem um papel importante no processo digestivo e parte da digestão enzimática é feita nele. O estômago produz muco, produz ácido e produz enzimas que fazem a quebra de proteínas, que vai ser complementado, obviamente, no intestino delgado, mas esse processo químico do estômago é muito diferente do esôfago, que é basicamente um órgão de transporte. O câncer de estômago, também, tal qual o câncer de esôfago, tem diferentes subtipos. Não cabe aqui diferenciar esses subtipos, mas porque, de maneira geral, a prevenção do câncer de estômago passa pelos mesmos fatores que também passam o câncer de esôfago. Tem relação com o tabagismo, tem relação com a obesidade, tem relação com o excesso de bebida alcoólica e com vários tipos de alimentos. Como o estômago é um órgão de armazenamento, o conteúdo alimentar fica em contato muito tempo com a mucosa do estômago, mas pouquíssimo tempo com a mucosa do esôfago. Então, assim, temperatura elevada no alimento ou na bebida, para o esôfago faz diferença, para o estômago nenhuma. Mas um alimento contendo, por exemplo, compostos de nitrosaminas, né, os defumados e os embutidos, de maneira geral, já tem um papel muito mais preocupante em relação ao estômago do que em relação ao esôfago. Não que o esôfago não sofra alguma influência disso, mas é muito menos do que o estômago, que vai receber, por exemplo, uma refeição contendo alimentos defumados, e ali vai ficar por algumas horas. O contato dessas substâncias com as células gástricas expõe a célula gástrica a uma ação da substância no núcleo da célula gástrica. Portanto, dentro daquela conversa inicial que nós tivemos, pode facilitar o dano do DNA, né, que vai acabar levando a um erro na divisão da célula, que é a formação de um clone tumoral. O estômago, ele tem um fator
de carcinogênese, de formação do câncer, bem curioso, que é a infecção pelo Helicobacter pylori. Como que é essa história de H. pylori e câncer gástrico? Até 1983, quer dizer, isso em medicina é muito recente, não se conhecia o H. pylori. E um pesquisador na Austrália, né, 2 pesquisadores, na verdade, estudando material de úlcera, fizeram uma coloração de biópsia diferente, descobriram um micro-organismo lá, foram muito questionados na época. Interessante que nessa pesquisa, o descobridor, na verdade, era o estagiário. O professor titular pegou carona na descoberta do estagiário. E eles foram muito questionados, mas depois isso começou, eles publicaram, e isso começou a ser estudado em materiais em diversos locais do mundo, e viram que, na verdade, não era um erro, era uma coisa que se repetia. Ele foi associado à gastrite, né, a bactéria foi associada à gastrite, e foi associada à úlcera. Inicialmente não havia a compreensão de que o H. pylori tinha uma relação com o câncer gástrico. Mas, na sequência, o aprofundamento dos estudos, viram que, sim, o H. pylori ele induzia modificações na mucosa normal do estômago, transformava essa mucosa, e essas transformações é que predispunham a ocorrência do tumor. Quer dizer, não era o H. pylori que fazia lesão direta do DNA, mas ele induzia modificações, atrofia, metaplasia, displasia e neoplasia, uma cascata mesmo. E essas modificações é que, por si, poderiam um dia culminar com o câncer gástrico. Bom, a gente sabe que a H. pylori é super frequente, né? Depende da população estudada, mas do local, de condições epidemiológicas. Mas, assim, a gente pode dizer que a taxa de prevalência de H. pylori em populações, ela varia de 40% até 90%. Então, quer dizer, é muita gente que tem, ou teve, quer dizer, já tratou, e apenas uma pequena parte dessa população vai desenvolver complicações relacionadas ao H. pylori. Então, fica aquele dilema, né? Um monte de gente tem H. pylori, mas uma pequena parcela só que vai desenvolver um problema ligado a ele. Problema, especialmente um problema mais grave. Gastrite ligada ao H. pylori é extremamente frequente, né? Diferente do câncer, que é um evento excepcional, mas existe. E o que fazer, então, com o diagnóstico de infecção por H. pylori e prevenção de câncer de estômago? De maneira geral, quem vai dar essa resposta, uma avaliação gastroenterológica, vai ser a biópsia. A biópsia ela é bastante segura para informar quais os indivíduos que têm essa modificação em cascata, atrofia, metaplasia, displasia e neoplasia, obviamente, já é o câncer, daqueles pacientes que têm só uma gastrite crônica. O grande problema é a gente poder afirmar para esse paciente que ele tem o H. pylori, que ele não tem essas alterações e que ele nunca vai ter. Porque isso é virtualmente impossível. Você pode falar com ele, olha, você tem o H. pylori, a sua biópsia não tem alterações no momento. Eu não posso te afirmar que daqui a 5, 10, 15, 20 anos ela vai continuar com o mesmo padrão. Por isso, né, de maneira geral, a gente é bastante liberal ao indicar o tratamento e a erradicação para H. pylori, porque existem evidências que isso, além de prevenir problemas ligados à gastrite e úlcera, também pode ter um impacto, em especial naquelas populações que têm mais risco de desenvolver câncer de estômago, do que aquelas que não vão tratar, né? Então, seria uma forma de a gente
fazer, entre aspas, a eliminação de um fator de risco totalmente possível de ser eliminado, né, de ser erradicado. Outras situações, né, como cirurgias prévias no estômago, gastrites atróficas, alguns tipos de tumores mais raros, algumas condições ligadas à imunossupressão, mau estado da mucosa bucal e da saúde dentária, também tem implicação no desenvolvimento do câncer de estômago. Mas são situações que devem ser avaliadas individualmente. Recapitulando, então, a questão do câncer gástrico, a gente pode afirmar novamente que o tabagismo, o etilismo, que as comidas com excesso de sal, né, e excesso de derivados nitrogenados, os embutidos, né, os enlatados e os defumados, também tem um papel preponderante nisso. E na sequência da passagem do bolo alimentar pelo tubo digestivo, digestório, vem o intestino delgado, que é uma sede muito rara de tumores, apesar da extensão longa, né, de 5 a 6 metros. Câncer de intestino delgado é extremamente incomum. E aí vem o intestino grosso, né, que é vamos dizer assim, o câncer do aparelho digestivo que mais aparece na mídia. Inclusive, recentemente, várias personalidades tiveram diagnóstico ou faleceram em consequência dos tumores coloretais. E parte dessa mega exposição do tumor coloretal à mídia tem relação direta com o aumento da incidência. É um câncer que tem, ano a ano, acometido mais pessoas em faixas etárias mais jovens, e, ao mesmo tempo, é um tumor que tem uma possibilidade de ser identificado numa fase precoce e tratável mais do que qualquer um outro. A gente sabe que fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes e colonoscopia, a gente sabe isso há muitos anos, ajuda na identificação de lesões que vão evoluir para um câncer coloretal. Quando você faz colonoscopia preventiva, você não faz para diagnóstico de câncer coloretal, você faz para identificar pólipo e tirar pólipo antes que ele se torne um câncer coloretal. Da mesma forma, o sangue oculto. O sangue oculto, nas fezes, é um exame de rastreamento. Se você morder, né, a mucosa jugal, né, machucar, ou tiver com uma gengivite, que é o escovar os dentes, tiver um sangramento gengival, e colher amostra de fezes no dia seguinte para um laboratório analisar, vai vir positivo o seu sangue oculto nas fezes. Muitas vezes associa-se isso a alguma lesão de cólon, alguma lesão de reto. Mas não, ele sangrou na boca. Então, o sangue oculto nas fezes indica o quê? Algum ponto do trato digestivo perdeu sangue. Pode ser na gengiva e pode ser uma doença hemorroidária, uma fissura no canal do ânus, né? Qualquer uma dessas situações vai levar à presença de hemoglobina nas fezes e isso vai ser laudado como um exame positivo. Por que a gente faz, então, sangue oculto nas fezes para pesquisa de câncer coloretal? Porque é barato. Porque é barato. É fácil de fazer, você pode fazer várias vezes, tem o desconforto, né? O inconveniente da coleta do material, muita gente tem uma certa resistência e tal, mas é barato. E você consegue fazer isso de maneira muito fácil, muito repetitiva, não tem risco nenhum, o custo é muito baixo e
Se vier negativo, não quer dizer que não tem, mas se vier positivo, te chama a atenção e torna o paciente mais predisponente à investigação. O câncer coloretal, ele também tem uma relação direta com o tabagismo, com a obesidade, com alimentos contendo os compostos nitrogenados, né? E com sedentarismo, né? Tal qual outros cânceres, atividade, por exemplo, atividade física 3 vezes por semana, ela torna o indivíduo com um estresse oxidativo menor, que diminui a chance de desenvolver câncer coloretal em 25%. Se ele tinha lá, vamos dizer, ao longo da vida dele, 40% de chances, né, em determinado grupo. Esse grupo aqui, ó, 40% deles vão desenvolver câncer coloretal. Bota todo mundo para fazer atividade física 3 vezes por semana, daqueles, né, daquele pool de 40%, se você fizesse uma comparação com um grupo que não faz atividade física, o grupo que fez atividade física cairia 25%, ou seja, cairia para 30%. Você evitaria 25% do surgimento de tumores numa determinada população que se dispusesse a fazer algum tipo de prática física qualquer que seja, né? E a obesidade pelo mesmo motivo, porque o paciente obeso, o paciente sedentário, de maneira geral, ele tem um nível de inflamação basal maior do que o ativo fisicamente ou magro. O paciente obeso, ele é um paciente mais inflamado. Essa inflamação, ela não tem só repercussão cardiovascular, como a gente sabe. Ela tem repercussão oncológica. Ela tem repercussão neurológica. Pacientes ativos fisicamente têm menos chance de desenvolver Alzheimer, né? Pelo mesmo motivo. Inflamação leva à lesão celular. Focando especificamente no câncer coloretal, até muito pouco tempo atrás, a recomendação das sociedades de coloproctologia, de gastroenterologia, de endoscopia, era de se iniciar o rastreamento com colonoscopia na população geral aos 50 anos. Mas foi se percebendo que o ponto de corte de acometimento dos pacientes pelo tumor coloretal vinha caindo, né? A média de idade era 50 e poucos, baixou para 50 e menos, para 40 e tantos. Então, assim, fazer colonoscopia somente a partir dos 50, como sempre foi a norma, já não contemplava mais a prevenção de um grande número de pessoas que estavam desenvolvendo a doença antes dos 50 anos. Então, atualmente, né, já é ponto pacífico, está consolidado em todas as sociedades, que a colonoscopia deve ser feita a partir dos 45. A mulher não faz o autoexame de mama, né, de axila e a mamografia a partir dos 40 anos? O homem não tem a recomendação, muitas vezes, de avaliar a próstata a partir dos 50 anos? Não existe lá a coleta do exame citológico, né, o antigo Papa Nicolau, no colo uterino, a partir do início da atividade sexual? Todos com o objetivo de screening, de rastreamento para lesões pré-cancerosas? A mesma coisa cabe à colonoscopia em relação ao câncer coloretal. Aí é indiferente, né? Seja para homem, seja para mulher. O câncer que mais acomete, mais mata mulheres, é o câncer de mama. E o segundo é o câncer coloretal. E para o homem é o contrário, né? É a próstata e depois o coloretal. Então é um câncer que tem realmente uma necessidade especial da nossa atenção, e aí não é só a questão do médico, e tem realmente que envolver mesmo
a sociedade na prevenção precoce dele. Porque tem muito a ver com os hábitos de vida, né? A sociedade moderna, ela é menos ativa e mais obesa. Ela come mais industrializado e menos alimento in natura. Ela tem, até pelas próprias condições de disponibilidade do alimento, uma ingestão muito grande de substâncias que estão como conservantes, como embalagens, que podem ter potencial carcinogênico e que às vezes hoje nem são identificadas. Quantas vezes a gente já viu isso em medicina, que usa-se um produto durante muitos anos, daí a muito tempo associa-se esse produto ao desenvolvimento de alguma complicação, seja um tumor, seja uma doença cardíaca, seja uma doença neurológica. Super frequente, né? E vai continuar acontecendo. Por quê? A incorporação de tecnologia, inclusive de tecnologia alimentar, ela não passa por estudos de biossegurança de longuíssimo prazo. Ela não passa. Ela fica em um laboratório que tem um ritmo biológico totalmente diferente do nosso. Um rato tem meses, poucos anos de vida, um coelho da mesma forma, um porco também, ao passo que a expectativa de vida no Brasil hoje é próxima de 80 anos para ambos os sexos. Então, um monte de coisa que a gente está colocando dentro do nosso aparelho digestivo pode ter impacto sobre a saúde oncológica e a gente ainda não sabe. Vai descobrir isso da pior forma. Eu vejo hoje, assim, até sair um pouco do tema, mas não foge do contexto. Nós vamos breve ver carne artificial, né? Carne produzida em impressora 3D. Negócio surreal, assim, mas já existe e isso está disponível em gôndolas de vários países. E nós, na onda do eco, né, por conta de metano, de não sei o que e tal, vamos deixar de comer carne, né, de procedência animal, que a gente tem milênios de evolução para comer carne que é moldada a partir de fibra vegetal e tal. Bom, não vai ter estudo de biossegurança sobre isso. As pessoas vão incorporar esse uso, né, existe até uma predisposição para isso, e talvez um dia a gente vai saber, ou não, né? Pode não ter nenhuma relação, ou pode vir a ter alguma relação, e a gente só vai descobrir isso muito tardiamente. O câncer coloretal, ele realmente tem várias particularidades, porque ele tem uma relação com a questão familiar, genética, muito forte, mais forte do que qualquer outro tipo de tumor do aparelho digestivo. A presença de um familiar, né, especialmente de primeiro grau, né, os pais ou irmãos com câncer coloretal, torna esse indivíduo muito predisponente a ter um risco bem aumentado de desenvolver essa doença. E isso é um fator que, por si, já torna obrigatório para o médico alertar esse paciente que ele deve fazer um screening mais frequente. A questão da genética do câncer coloretal, ela envolve uma complexidade similar ao do câncer de mama. Tem uma pergunta que fala sobre genética de câncer, eu vou responder ao final, mas ela tem um impacto em todos os cânceres do aparelho digestivo bem peculiar no câncer coloretal. Talvez até porque ele foi mais estudado e porque existem realmente síndromes genéticas bem estabelecidas que são fator de risco muito claro para o desenvolvimento do câncer coloretal. Aí a gente termina os cânceres das vísceras, né? E vamos para os órgãos sólidos.
O fígado é o órgão maciço que tem como papel principal uma função metabólica. Ele vai receber todos os nutrientes que são absorvidos a partir do intestino e vão chegar até ele para que ele possa processar, né? Para que ele possa fazer uma função ali de um almoxarifado. Né? Ele vai organizar todos os tipos de nutrientes que ele recebe e estocar ou converter em outras determinadas substâncias e disponibilizar isso na circulação para que o coração distribua isso para, né, o resto do corpo, para todos os outros órgãos. Então, o fígado está muito exposto a tudo aquilo que a gente ingere. Portanto, da mesma forma, a nossa dieta, os nossos hábitos, tabagismo, alcoolismo, são importantes na gênese de câncer do fígado. E também medicamentos. Alguns medicamentos, né, usados, às vezes, por outras situações, podem levar a adoecimento hepático e isso predispor também à ocorrência do câncer de fígado. O câncer de fígado, ele normalmente não surge no fígado normal. Existe algum grau, pode ocorrer no fígado normal, mas é excepcional, existe algum grau de inflamação ou de fibrose, cirrose, que faz com que o fígado desenvolva uma neoplasia primária dele, né? Fígado, muitas vezes, é sede de metástase. O paciente tem um tumor de cólon, esse tumor de cólon, algumas células se desprendem dele, caem na circulação e vão bater no fígado. Tá? Metástase hepática de câncer coloretal. Pâncreas, estômago, esôfago, né? Vários órgãos, cânceres fora do aparelho digestivo também, pulmão, mama, melanoma, outros tumores podem levar a metástase do fígado. Aí não tem nada a ver com doença hepática predisponente ao câncer primário do fígado, não. Mas o principal fator predisponente para câncer de fígado é a cirrose. Um paciente cirrótico, um paciente que tem uma doença hepática crônica, o fígado é cheio de cicatrizes, ele é todo deformado, como é a cirrose, ele tem um risco muito aumentado de desenvolver câncer de fígado. Da mesma forma, fibrose avançada. Da mesma forma, hepatite B, as hepatites crônicas. Hepatite B, hepatite C. Né? E um outro tumor, que tal qual o câncer coloretal, vem crescendo muito em incidência, que é o hepatocarcinoma, né, que é o tumor de fígado, em função de quê? De gordura no fígado, de esteatose. Nossa, esteatose gera câncer? Não. A esteatose em si, pura, sem inflamação, ela não gera câncer. A presença de gordura no fígado isoladamente não é um fator importante na carcinogênese do fígado. Mas um percentual significativo de pacientes tem esteatose com inflamação, que é o que nós damos o nome de esteatohepatite. Esse grupo de pacientes de esteatohepatite, né, seja ela relacionada ao uso do álcool ou não relacionada ao uso do álcool, pela condição metabólica, muitas vezes diabetes, colesterol, triglicérides altos, obesidade, a síndrome metabólica, essa situação, se tem inflamação junto à esteatose, quer dizer, esteatohepatite, ela predispõe à ocorrência de câncer de fígado. E essa já se tornou, nos Estados Unidos, a principal causa de câncer de fígado. A gente sabe, né, pelo conhecimento de todos, que a sociedade americana, dentre os países ocidentais, é a que enfrenta o maior problema relacionado à obesidade, né? Diabetes, síndrome metabólica e tal. 50% dos americanos estão com sobrepeso ou obesidade. E isso tem aumentado. É um problema. Por quê? Especialmente em função do tipo de comida que eles ingerem. Comida processada
com muito carboidrato, né? E, apesar de existir um apelo esportivo muito grande dos Estados Unidos, dos esportes de competição, né? Do desporto, via de regra, a sociedade americana é bastante sedentária. Então, eles já estão enfrentando esse problema. Mas se nós pegarmos o Brasil, nós vamos ver também que hoje nós temos muito mais problema ligado ao sobrepeso e à obesidade do que a desnutrição ou privação de proteína calórica, né? Nós temos muito mais crianças obesas do que desnutridas. Nós temos muito mais adultos com sobrepeso ou obesidade do que com restrição proteica calórica. Isso não chegou ainda no nosso país, como já chegou nos Estados Unidos, a um problema de saúde pública. Mas, né, se as condições permanecerem as mesmas, muito provavelmente, daqui a 10, 15, 20 anos, a gente vai ver uma explosão, um aumento do número de casos de câncer de fígado em função dessa condição metabólica. Eu estou falando 10, 15 anos, mas assim, como saúde pública, porque nos consultórios a gente já vê hoje muito mais casos de câncer de fígado do que há 30 anos atrás. Eu me formei tem 24 anos. Só que eu estou na gastro tem 20 anos. É claro, é muito evidente que hoje, quer dizer, 20 anos em medicina é muito pouco tempo, que hoje, claramente, a gente tem um número muito maior, a gente atende um número muito maior de pessoas, né, com condições pré-cancerosas ou já estabelecido o diagnóstico de câncer de fígado, do que quando eu estava na faculdade, no início da minha residência. Isso está muito claro. Todo mundo consensualmente aceita isso. Então, esse problema do fígado, né, a gente vai controlar a hepatite B e a hepatite C. Esses dois fatores, nós vamos controlá-los, né? A hepatite B tem vacina e ela uma hora vai ser erradicada. A hepatite C tem tratamento antiviral altamente eficiente e uma hora ela também vai ser controlada. Mas está vindo um fator muito pior. Porque hepatite B e C é 1%, 1,5% da população. Obesidade, sobrepeso, 50%, 60%. Então, as cifras, né, são muito diferentes. A escala de valor é completamente diferente. E, dadas essas situações, é provável que daqui a uma, duas décadas, a gente vai enfrentar uma epidemia de câncer de fígado. O que fazer? Evitar a obesidade e evitar o diabetes, né? De triglicérides e elevação da glicemia. Como? Reduzindo o consumo de alimento processado, reduzindo o consumo de carboidrato, em especial o carboidrato refinado, né? Açúcares, farinhas e alimentos produzidos com elas, né? E aumentando a atividade física. É uma conta que, mesmo que funciona para a obesidade, o diabetes e os triglicéridos, funciona para o câncer de fígado. E aí, é claro, alcoolismo, tabagismo, determinados medicamentos, tratar os pacientes com hepatite, e por aí vai. Câncer de pâncreas. Né? Câncer de pâncreas é muito difícil a gente falar em prevenção, porque não é um tumor tão frequente, é um tumor que não tem uma forma adequada de ser rastreada. O pâncreas é um órgão pequeno, né? Que fica escondido atrás do abdômen aqui, na parte final do retroperitônio, encostado na coluna, e não dá muito sintoma precoce, é um câncer que tem uma resposta terapêutica bem ruim, como se diz, quando normalmente a gente diagnostica um câncer de pâncreas, ele já está num estágio em que a sintomatologia já está presente, o paciente já está com dor,
já teve perda de peso, está ictérico, está com diarreia, desenvolveu um diabetes, e aí, normalmente, você não consegue pegá-lo de uma forma precoce, e mesmo os casos que são surpreendidos precocemente, a resposta ao tratamento não é muito boa. Ele tem uma relação muito forte com o tabagismo e com o etilismo, em especial o etilismo intenso. O etilismo social, menos, mas o etilismo, né, o alcoólatra mesmo, ele tem um risco muito aumentado por lesões repetidas, né? Faz pequenos episódios de pancreatite e a doença pancreática vai fibrosando, inflamando, fibrosando, inflamando, é um fator predisponente para o desenvolvimento do câncer de pâncreas. Existem estudos mostrando também determinadas condições da saúde bucal, cáries, gengivite, tem relação com câncer de pâncreas. Algumas modificações da flora intestinal ligadas ao consumo de alimentos processados também tem relação com câncer de pâncreas. E existem síndromes genéticas mais raras. Câncer de pâncreas, se existe um caso na família, é necessário conversar com o gastroenterologista. Por quê? Existem algumas condições pancreáticas familiares que podem ser identificadas. E aí, um gastro que tem experiência com pâncreas ou com gastroenterologia oncológica pode ajudar o paciente que tem um familiar a descobrir se ele tem alguma predisposição especial mais grave. O grande problema é que, mesmo fazendo essa identificação, a gente tem pouco a fazer. Não dá para fazer com o pâncreas que a Angelina Jolie fez com a mama. Tirar a mama, não dá para tirar o pâncreas. E também não dá para ficar fazendo com o pâncreas, por exemplo, que você consegue fazer na colonoscopia. O cara tem uma síndrome genética e já tirou pólipo nas 3 últimas colonoscopias, daqui a um ano repete a colonoscopia de novo. Porque as lesões pancreáticas, elas não são facilmente rastreáveis. E nenhum estudo mostrou que você ficar rastreando o pâncreas, mesmo naquele de alto risco, vai aumentar a sobrevida. Porque existe uma coisa que o exame não consegue pegar, que às vezes é uma lesão pequena e cresce rápido. Então, assim, câncer de pâncreas não dá para a gente falar propriamente em prevenção, além daquilo que a gente já falou. Tabagismo, obesidade, alimentação com conservante, com defumado, com nitrosaminas e álcool. É um dilema, mas é real. Parecido com o pâncreas é a via biliar. É os canais que conduzem a bile do fígado para o duodeno e a parte final ali do pâncreas também. Não tem muito como a gente rastrear. E para encerrar os tópicos, os órgãos que a gente se propôs conversar hoje, tem a vesícula biliar. Bom, a vesícula é um órgão pequeno, né, uma bexiga, balãozinho de festa de aniversário vazio, aquele ali o tamanho da vesícula, e ela se distende e armazena a bile, que é produzida no fígado. Né? Então, o fígado vai produzindo a bile, essa bile fica acumulada na vesícula, e quando o indivíduo ingere uma refeição, especialmente com um conteúdo gorduroso maior, a vesícula se contrai e espelha a bile que está armazenada dentro dela, como se fosse um esguicho de detergente. Né? A gordura, ela é digerida, né? Ela é saponificada por um detergente. E a bile nada mais é que um detergente. Ela tem ácidos biliares, sais biliares, que fazem exatamente o que um sabão faz com a gordura. E esse processo, ele acaba sendo um processo de facilitação da digestão, porque você pega uma gota de gordura e jogar dentro de uma vasilha com água, ela
ela fica coalescente, né? Ela não se dissolve, ela não se dissipa. Mas se você joga ali um pouco de detergente, você vai ver que ela acaba se esvaindo e ela se dilui ali. E é isso que a bile faz. Só que dentro dessa bile, podem se formar alguns cristais que formam agregados que vão combinar com a formação de cálculos. Esses cálculos, na presença dessa bile mais concentrada, podem se juntar e aí eles vão formar compressões cálcicas mesmo, que ficam dentro da vesícula, que são os cálculos da vesícula, que é a litíase, são as pedras da vesícula. Essas pedras podem sair da vesícula, provocar alguma obstrução dos canais, provocar pancreatite, é o grande problema, né? Ou crises de dor, a hora que a vesícula contrai, uma pedrinha dessa vai no canal, volta, dá uma dor cólica muito forte, a cólica biliar. Mas essas pedras, elas podem também levar a um processo inflamatório da vesícula. Esse processo inflamatório crônico é um dos fatores predisponentes para câncer de vesícula. Por que a gente não dá muita ênfase nisso? Por que não existe aí, sei lá, o Setembro Amarelo para prevenção de câncer de vesícula? Porque é muito raro. A gente não vai pedir para fazer retirada de vesícula de todo paciente que tem cálculo por conta de um risco um pouquinho maior no desenvolvimento de câncer de vesícula, porque a cirurgia, além de trazer algumas complicações e potencialmente ter o risco dela, ela vai mudar muito pouco nessa história, porque o câncer de vesícula é muito raro. Então, do ponto de vista populacional, ele tem pouquíssimo impacto. Né? Muitos de nós aqui já tiveram oportunidade de conviver, de conhecer, ou de estar até convivendo com indivíduos com câncer de esôfago, de estômago, de pâncreas, de colo retal, de mama e tal. Mas de vesícula é um ou outro, é muito raro. Então, em saúde pública, em recomendação médica, retirar a vesícula por conta de cálculos, por causa do risco de câncer de vesícula, não procede. Existe um aumento de risco, mas ele é muito pequeno e que não se compensa nem estatisticamente por causa dos riscos inerentes à própria cirurgia. Quem que você manda operar a vesícula, então? Indivíduos que têm risco de aquela presença de cálculos se tornar um grande problema. Sintomas, cólicas, dor, muitos cálculos pequenos que têm chance de descer o canal e levar uma pancreatite, pacientes diabéticos, que a complicação dessa situação seria muito, muito grave e tal. Mas, para a prevenção oncológica, essa situação não cabe. Acho que eu terminei os órgãos principais que eu queria falar e nós vamos abrir espaço para falar sobre aquelas perguntas. Isso. Talvez eu tenha até entrado já em alguma delas aqui, mas é importante a gente dar uma atenção também àquele tópico específico. Né? Você pode falar primeiro? Vou lá. Primeira pergunta com relação às doenças autoimunes que acontecem no aparelho digestivo, em especial a gastrite atrófica, existe algum tratamento específico atualmente indicado, além da mera suplementação de vitamina D, como forma de prevenir males, como a anemia megaloblástica? Aí ele continua perguntando: qual a frequência dos exames de endoscopia como medida preventiva ante a probabilidade aumentada dos portadores dessa doença, em detrimento de neoplasia maligna? Para quem não sabe, a gastrite autoimune leva a uma deficiência da produção de uma substância que chama fator intrínseco. Como qualquer doença autoimune, é uma condição gerada pelo próprio corpo, e nessa situação da gastrite autoimune não existe um tratamento específico. Uma hepatite autoimune, você usa um imunossupressor, diminui a agressão e o paciente convive bem, o tratamento é bom. Na gastrite autoimune não existe indicação. Igual, por exemplo, na tireoidite de Hashimoto, principal causa
de hipotireoidismo. O que você faz? Você repõe o hormônio que a tireoide deixou de produzir, a levotiroxina. Na gastrite autoimune, você repõe o que o organismo não está conseguindo absorver por causa da deficiência do fator intrínseco. Repõe a vitamina B12, para evitar anemia e para evitar lesões neurológicas. A gastrite autoimune, ela faz com que o indivíduo perca, ele tem uma atrofia, ele perde as glândulas que produzem ácido, que produzem esse fator intrínseco. Então, a mucosa fica atrófica. E nesse processo de atrofia se desenvolve também metaplasia e pode desenvolver também displasia. O paciente portador de gastrite autoimune, de gastrite atrófica autoimune, ele está em risco de desenvolver o adenocarcinoma gástrico, não é um risco muito absurdo, e está em risco de desenvolver os tumores neuroendócrinos. Antigamente eram chamados carcinoides gástricos. Os tumores neuroendócrinos não são o adenocarcinoma. Fazem parte daqueles tumores raros lá do estômago que eu falei no início. Tem o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Esse tipo de tumor, na gastrite autoimune, tem um comportamento muito indolente, muito, entre aspas, tranquilo. Ele dificilmente vai levar a uma doença agressiva, com metástase, ou com necessidade de uma cirurgia gástrica extensa e tal. Existe tumor neuroendócrino agressivo. Dá metástase no fígado, tem que fazer cirurgia extensa, existe. Mas esse tipo de tumor, na gastrite autoimune, não é o que normalmente acontece. A maioria é tumor pequeno, descoberto na endoscopia de rotina e ressecado, né? Você resseca, você retira o pólipo, ele se apresenta como um pólipo, e você retira o pólipo e já trata na própria endoscopia. Com relação ao período de acompanhamento, isso depende, né? Depende da extensão da gastrite, depende do tempo de desenvolvimento que essa gastrite já está, depende dos achados de biópsia, depende se tem pólipo, se tem pólipo. Isso é uma questão que não dá para colocar de maneira generalizada, isso é individualizado. Mas não se deve deixar um paciente com gastrite atrófica autoimune sem o acompanhamento. Ele deve ser orientado a conversar com o gastro ou com um clínico que tem experiência com isso, para que veja os exames dele e fale, olha, sua sequência de exames está muito boa, você pode fazer um novo exame daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Ou o contrário. Ó, você está vendo aqui, ó, todo ano você faz, está dando pólipo, já teve um carcinoide, é um tumor neuroendócrino, aqui apareceu uma displasia, isso aqui você precisa repetir essa endoscopia ano que vem. Então, isso é individualizado. Segunda pergunta. Tive câncer de estômago e esôfago no ano passado. Durante a pandemia, os check-ups anuais obrigatórios para a pessoa de segurança ficaram suspensos. Os check-ups de rotina podem detectar algum sinal de câncer? Não sei se foi câncer de estômago ou de esôfago ou câncer de esôfago-estômago. Existe um câncer. Existe um tumor específico, assim. Não dá para ficar entrando em detalhes, assim, porque a coisa começa a entrar na área mais técnica. Mas existe um tumor que chama câncer da junção esôfago-gástrica. E aí, esse tumor, ele pode se comportar mais como um câncer de estômago ou mais como um câncer de esôfago. Depende da apresentação endoscópica, depende da biópsia e depende de marcadores imunohistoquímicos, que são moléculas que você olha na biópsia com uma coloração específica para definir qual que é o tipo mais provável da origem daquele tumor, se gástrico ou se esofágico. De toda forma, esse tumor ele geralmente é tratado de forma cirúrgica e muitas vezes existe uma complementação quimioterápica.
se for o câncer da junção esôfago-gástrica, igual eu estou entendendo que deva ser. O que acontece? Check-up, rastreamento preventivo, não existe, até o momento, nenhuma orientação, nenhuma conduta, nenhuma diretriz perfeita que contemple tudo. Não existe isso. Então, o Ministério Público, ou qualquer órgão federal, qualquer órgão estadual, ou qualquer empresa, resolveu fazer um programa de check-up. Bom, normalmente, isso leva em conta muito o que se tem disponível para fazer. O nosso programa, eu vou falar o programa do Ministério Público Federal, que é o que eu vejo que o nosso programa, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa propriedade de a gente efetivamente prevenir ou identificar tumor. Não tem. Eu estou fazendo uma crítica à realização dele, não. Né? Porque nós, enquanto servidores, temos acesso a uma rede de assistência suplementar em saúde muito boa e temos a oportunidade, nas unidades onde não tem médico, nós temos a oportunidade de nos consultar com profissionais de diferentes especialidades sem muita dificuldade. Isso tem que ser individualizado. O nosso programa, eu acho que ele tem um grande papel pedagógico. Aquele indivíduo que é mais relapso, né, ele é chamado a vir ao encontro, à busca de alguma assistência em saúde dentro do programa institucional. Não vale nada, então, fazer o sangue oculto nas fezes do check-up? Vale. Não vale nada fazer a mamografia? Claro que vale. Estou querendo dizer que não existe programa perfeito. Em lugar nenhum, em nenhuma hipótese. Se fosse assim, por exemplo, os grandes executivos, das grandes corporações, né, as figuras mais abastadas ou mais politicamente influentes, jamais seriam surpreendidas com alguma neoplasia. E não é o que a gente vê. Né? Direto a gente vê situações em que, mesmo tendo acesso a tudo, fazer milhões e milhões de exames, o indivíduo é surpreendido com algum tipo de situação adversa. O que o check-up deve fazer é o quê? Identificar condições muito comuns, facilmente abordáveis. Então, eu fazer um check-up que vai pegar câncer de pâncreas, câncer de estômago, numa população geral, não faz nenhum sentido. Agora, eu estou atendendo um indivíduo, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, que fumou, que está obeso, que tem 60 anos de sedentarismo, que tem alguma queixa. Esse cara merece uma atenção especial. Eu preciso alargar o universo de investigação do indivíduo desse. Diferente demais de pegar, né, um jovem aí de 28, 30 anos, maratonista, que come super bem, que nunca fumou, que está com o IMC bom, que tem massa muscular, que não sente nada e tal. Não faz sentido eu repetir os mesmos exames que eu fiz para aquele paciente número 1 nesse número 2. Então, a gente deveria ter isso, se a gente quisesse efetivamente montar um programa mais racional, com base em informações mais complexas. Pode ser que a gente vá caminhar para isso, né? Depende de várias questões, inclusive questões técnicas dos órgãos, de logística, de custeio e tal. Mas, de maneira geral, o que eu posso falar em relação ao programa do Ministério Público e a todos os outros que eu conheço é que eles têm um papel muito mais pedagógico
pedagógico do que propriamente. Tenho gastrite e bactéria H. pylori recorrente. Fiz uma sequência de antibióticos e no próximo mês farei endoscopia para ver se a bactéria subir. A ecografia deu leve gordura no fígado. E a médica indicou caprichar na alimentação saudável e exercícios físicos 4 vezes por semana. Retirar alimentos gordurosos, processados, refrigerante e álcool. Estou fazendo, mas ainda sinto dores e desconforto no estômago. O que me preocupa é a bactéria. Essa praga não me deixa. Medo de virar algo maligno. Tem algo que há mais que posso fazer? Obrigado. São duas situações, então, né? Primeiro, em relação ao H. pylori, segundo, em relação à gordura no fígado. Gordura no fígado, pelo que eu entendi, ela tem esteatose e está com orientação de perder um pouquinho de peso, fazer atividade física e de diminuir gordura. Gordura, não sei como é que é a dieta dela, mas assim, gordura não é necessariamente um vilão da esteatose. Muito mais vilão que a gordura é o carboidrato. Se a gente tiver que escolher um vilão entre os grandes grupos, né? Carboidrato, proteína e gordura. O carboidrato é muito mais indutor de inflamação e de esteatose do que qualquer um outro. Proteína e gordura. Mas não sei, aí é uma questão individual, pode ser que lá ela já tenha uma restrição de carboidrato, e às vezes está abusando da gordura. Não sei. Mas é isso mesmo, né? A esteatose vai acompanhar, tem as formas de você identificar os pacientes em risco para esteatohepatite, que é um problema, mas a esteatose isoladamente dá para conduzir de uma maneira bem conservadora. Com relação ao H. pylori, é um pouco daquilo que eu comentei a hora que eu estava falando sobre câncer gástrico. Muitas pessoas têm ou já tiveram H. pylori. Uma pequena parte delas vai ter problema pelo H. pylori. Quem vai falar qual que é o indivíduo que tem mais chance de ter problema com H. pylori? Biópsia. O seu gastro, o seu clínico, vai te falar assim, olha, sua biópsia tem alterações que são preocupantes e a gente precisa perseverar na erradicação, né, ou na tentativa de erradicação do H. pylori. É uma bactéria chata de tratar. Né? Ela tem mecanismo. Só dela sobreviver no meio ácido do estômago, né, que mata 99% das bactérias que a gente come, ela já é diferente. Né? Então, ela tem mecanismos de sobrevivência que a maioria das outras bactérias não tem. E ela tem uma certa resistência aos antibióticos. Perseguir a erradicação do H. pylori depende. Quantos tratamentos fez, que forma fez, isso não dá para a gente opinar, né? A gente está numa coisa coletiva, numa conversa coletiva. Mas, assim, existem vários esquemas de tratamento. Você tenta um, que é o chamado primeira linha, não deu certo, você vai para a segunda linha, não deu certo, você vai para a terceira linha, não deu certo, existem tratamentos que a gente chama de tratamentos de resgate. Não adianta repetir o tratamento. Tratou com combinação de medicamento, não erradicou, aí vai tratar de novo, pega os mesmos remédios e usa de novo. Aí não tem jeito, não faz sentido. Tem que mudar. E existem situações que, às vezes, você tratou uma vez, tratou 2 vezes, não deu certo, às vezes vai tratar a terceira, não deu certo. Espera aí. Vamos rever a indicação do tratamento. Porque, às vezes, a gente está perseguindo a erradicação ali, mas o H. pylori está tranquilo. Acho que foi bom ela falar dessa questão do H. pylori, que é uma coisa que eu não comentei aqui, que eu acho que é importante em relação ao câncer gástrico, que é uma coisa que toda hora alguém nos pergunta no consultório. E o uso de drogas como o omeprazol e o risco de câncer? Eu tenho refluxo, eu tenho que tomar pantoprazol, esomeprazol, omeprazol, mas eu tenho medo do câncer. Bom, vamos lá. Os estudos que mostram que houve um aumento de risco com essas medicações do longo prazo mostraram um aumento que a gente chama de risco relativo
extremamente baixo. O que não quer dizer que não tem um risco. Tem um risco. Mas, assim, não é um risco que inviabiliza o uso do medicamento para quem precisa. O que eu acho que serve como alerta a esses estudos, é o seguinte: use se realmente você precisa, sabe? Se realmente está bem indicado, sabe? E antes de sair usando de forma contínua, faça uma avaliação do estômago. Quando há o uso de um qualquer prazol desse contínuo, né, com a infecção concomitante pelo H. pylori contínua, a bactéria está lá e o indivíduo está tomando omeprazol, pantoprazol contínuo. Esse indivíduo ele pode ter mais risco adicional por causa da bactéria. Então, esse realmente precisa usar mesmo? Se precisa usar mesmo, faça um acompanhamento mais frequente, vigie. O câncer gástrico ele não vai surpreender o indivíduo avassaladoramente, assim, sem um acompanhamento, se ele tiver um acompanhamento adequado. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nós não temos que botar omeprazol, pantoprazol na caixa d'água. É muito comum a gente pegar paciente idoso que não tem nada, que não sente nada, toma 6 remédios, coração, pulmão, rim e tal, e algum médico, ou um cunhado, ou um familiar vai lá, toma um omeprazol para proteger o seu estômago. Não. Proteger não. Não existe isso, proteger. Depende. É indicado proteger? O indivíduo tem que tomar uma aspirina todo dia por conta do coração e já teve uma úlcera? Ele tem que tomar aspirina. Importante, ele tem um stent. Ele não pode tomar um substituto da aspirina. Ele tem que usar a aspirina. Então, esse indivíduo vai tomar um prazol, qualquer que seja, como preventivo. Mas é super comum. Às vezes o cara trata o refluxo, fica bem com o pantoprazol, bem com o omeprazol, para de tomar. Tem um pouquinho de azia, volta a tomar. Para de tomar, fica bem. Aí daí 2 meses, volta a ter um pouquinho de azia. Aí um dia ele fica assim, esse negócio de azia é muito chato. Vou tomar pantoprazol direto, faz mal, não. Será que esse cara precisa mesmo de pantoprazol? Provavelmente não. Ele vai usar de demanda. Ele tem sintoma intermitente, ele não tem sintoma contínuo. Agora, tem gente que não pode operar, que tem uma hérnia grande, tem uma condição, não quer operar e tal, e muito refluxo. Né? Não consegue, o cara tem qualidade de vida completamente comprometida por conta de um refluxo. Aí ele vai tomar, vai tomar, de vez em quando ele vai tentar diminuir, ele vai tentar parar, ele vai tentar melhorar a alimentação. E muita gente também não consegue parar de tomar o remédio, porque não muda as condições que expõem ao refluxo persistente. O cara não quer parar de beber, o cara não quer parar de fumar, o cara quer comer 1,280 kg no self-service. Não vai melhorar, então vai continuar tomando. Gostaria de perguntar sobre os exames genéticos para verificar pré-exposição quando houve casos dessa família. Boa pergunta, né? Quando o projeto Genoma foi iniciado, a primeira disponibilidade que houve de se fazer um estudo do genoma do indivíduo, cara, ele custava tipo $1 milhão. Se você quisesse ter uma ideia do seu perfil genético completo, do seu genoma, $1 milhão. Hoje, você tem disponível comercialmente aí kits, sei lá, $1.000, $1.200, seu genoma. Pega a amostra da mucosa da boca aqui, ou do sangue e tal, manda lá e eles vão te mandar o perfil genético. O que fazer com essas informações? Para recomendação de prevenção, qualquer um de nós aqui quiser ir lá fazer um exame desse, nós vamos ficar enrolados. Por quê? Existem várias mutações que vão ser identificadas
e várias mutações que não vão ser reconhecidas. Mas o que eu vou fazer com as mutações que forem identificadas? Não tem o que fazer. O máximo que você vai fazer é o seguinte, olha, eu tenho que ficar mais atento. Porque a mutação, cara, ela é, muitas vezes, a mutação naqueles genes que eu falei, de supressão tumoral ou proto-oncogene, não técnico, é proto-oncogene, ou gene de supressão tumoral. Muitas vezes o gene, ele atua em 20 tipos de tumores. E a mutação, impossível você falar assim, olha, o cara vai sair do seu consultório com um laudo dessa doçura, uma recomendação, olha, você tem risco aumentado de câncer de pequenas células, de câncer de pâncreas, de câncer de rim, de câncer gástrico e tal, não sei o quê. Até psicologicamente não tem o que você fazer com esses dados. Claro, gente, nós estamos evoluindo, a coisa está melhorando. Acabei de falar, o negócio custava 1 milhão, hoje custa $1.000, por exemplo. Então, para que serve? Depende. Numa situação que um geneticista está estudando uma síndrome familiar, às vezes um aconselhamento genético de paternidade, de maternidade, de busca por situação de célula-tronco. Não é que eu não estou falando que o exame não vai para nada, mas para esse objetivo da questão de prevenção, o segredo não está no complexo. O segredo está no simples. É atividade física, é controle de peso, é evitar alimentos processados, defumados, embutidos, enlatados, é comida natural, é bastante fruta e verdura in natura, zerar o cigarro, beber pouco álcool, né? E ficar atento aos sinais do corpo. Sem paranoia, sem hipervigilância. Mas, assim, você tem um hábito intestinal certinho. Ele mudou e continua mudando e está piorando. Olha isso, não fica esperando. Você palpou um caroço diferente, fez um exame e tal, o corpo, percebeu alguma coisa diferente? Olhe. Olhou as fezes lá, tem uma marquinha de sangue. Olhe. Né? O genético, talvez nós vamos viver um momento em que ele vai realmente ter um papel muito importante, mas ainda não chegou. E ele tem um papel importante, por exemplo, em alguns tipos de tumor. Você pega lá um tumor de mama, um tumor de cólon, ou uma leucemia, aí você vai fazer um estudo genético daquele material, porque o tratamento daquele paciente pode ser diferente. Ou o acompanhamento do filho, da filha, daquela paciente pode ser diferente. Câncer de mama. Algumas mutações lá mudam o tratamento. Ou muda a recomendação de fazer alguma coisa para a irmã, para a filha. Mesma coisa o intestino. Tem uma determinada mutação, tratamento, o imunoterápico, que às vezes nem é quimioterápico, às vezes é uma imunoterapia, é diferente. Mas aí é um estudo genético direcionado àquele tumor. Quando se tem pólipo na vesícula, indicado a retirada? Depende do tamanho. Pólipo na vesícula, 90% deles é ligado a como se fosse uma bolha de gordura. A gente chama de colesterolose. É uma bolinha de gordura mesmo, e essa colesterolose, ela não progride para nenhum tipo de lesão maligna. Ela não se transforma num tumor. O pólipo de vesícula que pode crescer para um tumor é o adenoma da vesícula. Aí, como que você diferencia a colesterolose do adenoma? Geralmente pelo tamanho. A colesterolose dificilmente vai passar de 10 milímetros. E o adenoma dificilmente vai dar problema
se não tiver pelo menos 10 milímetros. Então, mediu o pólipo, tem menos de 10 milímetros, acompanhe. Faz ultrassom de início anual, depois está tudo estável, vai afastando. Pelo ultrassom convencional, é muito bom para melhor método para olhar esse tipo de alteração no visível. Se ele tem mais de 10 milímetros, provavelmente não deve ser colesterolose. Muito provavelmente o cirurgião vai falar que gostaria de tirar a vesícula. Se tiver mais de 15 milímetros, já é uma indicação de retirada mesmo. Ele comentou que o áudio caiu, ele queria tornar-se uma DRE mais grave. O refluxo é muito comum, né? Os estudos de prevalência de refluxo no Brasil dão conta de que até 15% da população brasileira tem sintomas de refluxo. É muita gente, né? Você imaginar 200 milhões de pessoas no Brasil, né? Vamos pegar aí, sei lá, 150 milhões de adultos, assim, né? 15% disso, cara, é 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Então é muita gente com refluxo. Mas uma pequena parcela dessa população vai desenvolver uma forma mais grave, que faz erosões mais profundas, que distorce a anatomia do esôfago, que forma úlcera no esôfago, que forma cicatriz no esôfago, ou que forma Barrett. O problema do refluxo com o câncer é no Barrett, é no adenocarcinoma. Então, se o indivíduo tem refluxo, tem sintomas de refluxo, pelo menos uma endoscopia na vida ele deve fazer. Endoscopia no Brasil é muito disponível, até cidades pequenas têm, é um exame seguro, rápido e fácil. E ver as alterações de refluxo na endoscopia, até com equipamentos mais simples, não precisa ser mega sofisticado, é fácil de ver. Então, o problema não é diagnóstico. Não tem que ficar fazendo endoscopia toda hora. Mas fez uma endoscopia. Tem Barrett? Tem uma doença do refluxo complicada com Barrett? Bom, então vamos controlar a obesidade, vamos parar de fumar, vamos melhorar a alimentação, né? Vamos ver, vai usar um pantoprazol, uma droga dessa durante um tempo, vai repetir a endoscopia depois, vamos ver a biópsia do Barrett. E aí é diferente, porque não podemos fazer do Barrett também um mega problema. Ele é um fator de risco a mais, mas ele não é um tumor. Ele não tem que sair correndo para operar. Não, calma, né? Então, o refluxo, ele vai dar problema em relação ao câncer de esôfago numa parcela mínima. Ele dá muito sintoma. Azia, queimação, dor, tosse, rouquidão, asma. Mas o câncer mesmo é uma minoria. Por isso que a gente não pode ficar também transformando uma condição super frequente, que é o refluxo, numa paranoia que deixa as pessoas preocupadas com o câncer. O colega comentou que aquele câncer de esôfago para o estômago é um câncer do esôfago e para o estômago. Adenocarcinoma. Essa é uma situação que talvez tenha relação com o Barrett. Se ele está dizendo que é um adenocarcinoma de esôfago que cresceu em direção ao estômago, não dá para afirmar, né? Não estou vendo o caso, mas muito provavelmente é um tumor que surgiu de um esôfago de Barrett. O que significa o termo lâmina na vesícula? Barro biliar. É uma situação encontrada no ultrassom. O que é a lama biliar? Como é que eu vou explicar isso tecnicamente? Vamos lá. O ultrassom, ele é um método de imagem. Quando o ultrassonografista coloca a sonda de ultrassom no abdômen, ele passa a pele, ele passa
a gordura abaixo da pele, ele passa o músculo, ele passa o fígado e ele chega na vesícula. A vesícula, dentro dela, tem líquido, a bile. No ultrassom, o líquido aparece de cor preta. E quanto mais sólido, um cálculo, osso, um tecido fibrosado, ele aparece mais branco. O preto a gente chama de hipoecóico, que é pouco eco, e o branco a gente chama de hiperecóico, que é muito eco. Eco do ultrassom. Né? É uma onda sonora ultrassônica. O que é a lama biliar? Dentro da vesícula, ao invés de ela ficar toda preta, que seria a bile, uma pequena área no fundo da vesícula, como se fosse uma lama mesmo, no fundo de um lago, no fundo de uma piscina, suja e tal, uma área que não é preta e que não é branca, ela é acinzentada, como se fosse um lodo no fundo da vesícula. Dentro dessa lama biliar, pode haver microcálculo. Cálculo não. Normalmente, a lama biliar não tem significado clínico. Ela é simplesmente o resultado de uma bile concentrada. Uma bile que, às vezes, o paciente está num jejum muito prolongado, a bile deu uma desidratada, e como a bile tem uma capacidade de ficar mais ou menos saturada, ela pode depositar um pouco no fundo da vesícula e dar a impressão de que tem ali uma camada mais espessa, que é a lama biliar, o barro biliar, o lodo biliar, tanto faz. Pode ter microcálculo naquilo ali, mas, na maioria das vezes, não tem significado clínico. Beleza. Terminaram as perguntas. Fazer o encerramento. Isso. Né? Espero que eu tenha conseguido, nessa 1h30, dar uma panorâmica geral sobre a importância e a ideia básica de prevenção das neoplasias no trato digestivo. O assunto é muito extenso e, obviamente, que a gente não consegue contemplar tudo. Mas, como mensagem final, eu quero ressaltar que a gente focar, né, nos fatores pré-primários, antes de desenvolvimento do câncer, são os que efetivamente vão trazer mais resultado. Alimentação, interrupção de tabagismo, moderação do consumo de álcool, atividade física e autoconhecimento do nosso corpo. Abraço, muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, não deixem de assinar a lista de presença. Obrigado pela presença.